Abram suas Bíblias comigo no Apocalipse. Apocalipse, acho que é capítulo 2, hoje a partir do 18. Apocalipse capítulo 2, eu vou ler a partir do 18. Apocalipse 2, 18 em diante, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda a mente e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com eles, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Saudações com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu falei que toda quarta estarei falando sobre o Apocalipse e vamos continuar assim. Mas não se preocupe não é só eu que vou pregar, tem outros pastores que vão pregar também. Não sei se vai pregar o Apocalipse também. Vocês não têm que me aturar toda semana não, tá? Fica tranquilo. E outra, toda vez que Deus me der a oportunidade, eu vou falar do Apocalipse, inclusive da minha parte, nas quartas-feiras, eu vou falar do Apocalipse do começo ao fim, pelo menos, dar uma pincelada na palavra de Deus, que principalmente é o assunto que nós temos que falar bastante nesse fim dos tempos. E como eu falei várias vezes também, quando a gente vai ler, principalmente, essa carta às 7 igrejas do Apocalipse, é como se Deus estivesse falando para mim agora, para a nossa igreja e para a nossa vida hoje. Então Deus está falando com você hoje, nessa noite, amém? Dá uma chacoalhada no seu irmão do lado. Deus está falando com você hoje, meu irmão. Deus está falando com você, a sua casa, a sua família e a sua igreja, amém? Então essa carta, a igreja de Tiatira, não, essa carta, a nossa igreja, o ministério Jesus para as nações, amém? Amém, Deus está falando conosco. Ele está falando ao anjo da igreja de Jesus para as nações, escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Uau, glória a Deus. Não, isso aí, desde o livro de Daniel, aqui também demonstra quem é esse. Tem os olhos como chama de fogo, só pode ser Jesus, né? E os pés como um bronze reluzente. Sempre está dizendo, está alertando, lembrando mais uma vez, que quem está falando não é o João que teve essa revelação, é o nosso Senhor Jesus que está falando conosco, né? Conheço as suas obras, o seu amor, sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Amém, glória a Deus. Essa igreja está falando conosco, né? Eu conheço as suas obras,
O irmão tem feito muita obra do Senhor? Será que o Senhor conhece a sua obra? Ele vai olhar para você e ele conhece a sua obra? Que obra você tem feito ao Senhor? Que tipo de obra você tem feito? Claro que mais uma vez eu quero lembrar, não que todos têm que fazer diretamente a obra. A gente sempre fala, a igreja tem que estar equilibrada pelo menos em 4 partes, né? Eu coloco 4 partes. Existe o grupo de ID, o grupo que vai, inclusive essa semana, né? Semana que vem o grupo de ID vai fazer evangelismo nas ruas, levar convite, tem toda uma estratégia assim, vai fazer oração, já está se reunindo para orar, ID. Então quem ainda não faz parte do ID e quer ir, então fala com o pastor Heber, fala com o irmão Josué, o Josh, para fazer parte do grupo de ID. Então existe o grupo de ID que vai no campo, vai nas ruas, vai nas casas, bater a porta, é o grupo de ID. Então existe o grupo de ID que vai. Então se tem grupo que vai, tem que ter um grupo que envia, né? Envia. Como é que nós enviamos? Eu estou enviando, você vai. Esse também é enviar. Mas o envio, na realidade, porque tudo tem seu preço. Existem custos também. E aqueles que estão semeando na obra. A gente tem falado um pouco sobre semeadora, irmãos. Nós temos que semear na obra do Senhor. Inclusive, nessa pandemia, muitos se enriqueceram mais ainda porque semearam. Mas muitos falaram, pastor, pandemia, faltou dinheiro, nem consegui dizimar direito. Você é muito corajoso. Né? Não, independente o tempo que você está, semear na obra do Senhor. É semear quando você não tem. Essa é a oferta de aroma suave e agradável ao Senhor. Mas o inimigo faz a gente esquecer. Porque pode fechar a igreja na pandemia? Pode parar a obra do Senhor? Eu fiquei assustado. Ontem a gente reencontrou um amigo velho nosso, ele é pastor também. Ele estava comentando que tinha uma igreja que ele conhece, que uma vez por ano, normalmente eles fecham um mês inteiro, porque todo mundo vai viajar, então vamos fechar a igreja. A igreja fecha durante um mês. Eu falei que será que o diabo entra em férias também? A pessoa entra em férias. Tudo bem, pode sair de férias, sim. Ninguém é de férias, tem que parar um pouco, descansar. Uma vez por semana, irmãos, descansa. Você tem que descansar, você tem que restabelecer, recobrar energia, né? Precisa. E uma vez por ano, vai sair de férias, sim. Mas fechar a igreja, não, de jeito nenhum, né? Então, a igreja tem que ter um grupo que vai e outro grupo que envia. Enviar são aqueles semeadores, mantenedores para a obra do Senhor. Para a obra do Senhor, né? Mas o pastor nunca me chamou para isso. Irmão, isso é voluntário. O pastor não vai nunca falar, olha, você vai ser mantenedor. Não, você que tem que se aprontar para ser mantenedor também. Então existe o grupo que vai, o grupo que envia, o grupo de intercessão. Amém? Porque sem oração não pode acontecer isso. E agora, o pastor Heber, que está na frente agora, né, do grupo de ID, está conduzindo, ele já marcou vigília, que vai começar meia-noite, é isso? Amém. Vai ter que hora? 2 horas da manhã? Não tem hora para 3 horas? Amém. Para quem quer participar, está convidado, tá? Inclusive em Brasília a gente fazia esse grupo de ID. Não foi eu que marquei o horário, tá? Eles quiseram fazer, o grupo de jovens que estava no grupo de ID, eles marcaram 3 horas da manhã. Começar 3 horas da manhã. Eles queriam fazer algo diferente para o Senhor. Sabe por quê? Você quer algo diferente de Deus, então faça algo diferente para o Senhor. Sempre na mesmice, sem orar, sem nada, Senhor só pede. Irmão, o mundo espiritual é um mundo de trocas. O que você está fazendo para o Senhor? Claro que você não está comprando bênção indiferente. Você já fez algo diferente ao Senhor? Então esse grupo de, mesmo que você não participe, eu quero orar junto. Então está convidado. Eles vão falar que dia que é. Vai começar meia-noite. É meia-noite sim. Começa meia-noite. O clamor aqui pelas vidas das pessoas ao nosso redor. Precisa.
A oração é de suma importância, é combustível para que esse ide do Senhor, o envio, possa funcionar. Amém? Não é porque você abriu e botou placa de igreja as pessoas vão vir, não, não é assim. Tem que ganhar, tem que conquistar cada vida. Então existe o grupo de ide, grupo de enviar, grupo de intercessão, existe também o grupo de discípulos, né? Discipulado, aprendizado, estudo bíblico. Tem que aprender, tem que conhecer a palavra de Deus, né? Então nós temos que aprender, ser discipulados para fazer essa obra, fazer de forma correta, porque tudo existe estratégia, a forma correta de se fazer a obra. Não é só vontade, encher o peito e vamos embora. Não, não é assim não. Tem que fazer tudo bem organizado, bem organizado. Então, existe todo um trabalho de preparação, preparo, estratégia, oração. Sim, aí tem público-alvo. Já começa a orar por aquelas pessoas que a gente vai evangelizar, né? Aí sim, quando a gente chega, já está maduro, aí cai, já fica maduro. Então nós temos que fazer todo esse trabalho de bastidores também para isso. Então, qual é a obra que você está fazendo? Você está participando pelo menos no ID, no envio, na intercessão, no discipulado? Tem que fazer parte do corpo de Cristo. E pelo menos em um dos setores você tem que fazer parte. Você pode fazer parte de 2 setores, 3 setores, ou até 4 ao mesmo tempo. Quanto mais, melhor. Você quer ter mais tesouro no reino de Deus? Então faça. Não é para conquistar tesouros no céu. Isso quer dizer que o tesouro vai ser aumentado, o galardão aumentado, quando você faz o que Deus quer de você. Não é o que eu quero fazer. Às vezes você pode fazer muita coisa do seu jeito, mas não era o que Deus queria. Aí o galardão não sobe, não. Porque não é o que Deus quer, é o que você quer, né? Então, conheça as suas obras. Será que sua obra é conhecido pelo nosso Senhor? É conhecido o nosso Senhor? Deus conhece a sua obra? Amém? É um desafio que eu quero fazer. Conheça as suas obras, o seu amor. O quanto você ama o Senhor? Você ama de verdade o Senhor? A gente sempre tem declarado, eu te amo, Senhor. Nós te amamos. Mas amar o que é na realidade? Amar é interesse. Quando você gosta de uma pessoa, passa a amar, você tem interesse pela pessoa. Fica o dia inteiro pensando naquela pessoa. Quando você olha na rua, vitrine, quando você olha sapato, roupa, já pensa naquela pessoa. Não é isso? Isso é amar. É viver, respirar o evangelho do Senhor. Viver, respirar, ganhar almas a Jesus. Fazer a obra do Senhor. Isso é amar. O Senhor está falando, conheço as suas obras, eu conheço o seu amor, eu sei quanto você me ama. Jesus está dizendo, eu morri na cruz por você, o que você tem feito por mim? Essa pessoa que mais me ama está dizendo isso, né? Nós temos que estar ouvidos àquela pessoa que nos ama de verdade. A pessoa que mais te ama está dizendo, eu morri na cruz por você, o que você tem feito por mim? Será que o seu amor por Jesus é conhecido? Aqui eu conheço o seu amor. Amém? A sua fé. Até onde você tem exercido a sua fé? Coloca para a gente Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Já decoraram isso? Vamos ler bem alto juntos? Vamos ler juntos? Bem alto, Hebreus 11, 1. Vamos ler? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Deixa um pouco esse versículo. Os irmãos estão entendendo? Ora, a fé é a certeza. Você tem certeza, irmão? Sim, eu tenho certeza daquilo que esperamos. Tem promessa de Deus na sua vida? Você está esperando essa promessa? Tem certeza que vai vir? Você tem fé que vai vir? Tem que exercer a fé. Você tem a certeza, não é certeza que vai vir. Não se preocupa não, é certeza. É certeza. A fé Ixi, será que vai vir? Pastor, não está vindo, eu estou esperando. Eu estou cansado já.
coisa não vem. Será que isso é fé? Senhor, quando é que vai vir? Será que isso é fé? Senhor, está me ouvindo? Será que isso é fé? Se você tem certeza da promessa do Senhor, então espera. Aguarda no Senhor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A prova, na realidade, você não tem que mostrar a prova. Olha a prova que eu tenho isso aqui. Mas a certeza das coisas, é a prova das coisas que nós não vemos, que é o mundo espiritual. Deus é espírito. Nós não vemos, mas eu posso provar que Deus existe. Isso é fé. Porque, irmãos, sem fé é impossível de agradar a Deus. Amém? Pode colocar para a gente Hebreus 11:6. 11:6. Vamos ler juntos também? Hebreus 11:6, ok? Vamos ler? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Você tem buscado o Senhor? Amém? Tem buscado o Senhor? Sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé, é a certeza das coisas que nós não vemos, e das coisas que existem, e a prova das coisas, né, que nós não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então muitas vezes a gente fala que tem fé, mas a gente tem que olhar a nós mesmos, o que nós temos feito, o que nós temos falado pela minha boca. Aquilo é atitude de fé ou não? Amém? Vocês estão entendendo, né? A fé é a prática. Muitas vezes a gente fala que tem fé, mas na realidade o que nós pensamos, o que nós falamos, não é atitude de fé. Vocês ficaram preocupados essa semana com alguma coisa? Angustiado com alguma coisa? Inseguro com alguma coisa? Medo de alguma coisa? Como é que eu vou pagar aluguel esse mês? Como é que eu vou pagar minha dívida esse mês? Como é que vai ser? Não é uma preocupação? Isso é atitude de fé? Você colocou diante de Deus? Será que isso é atitude de fé? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes, muitos questionamentos que nós fazemos, muitas vezes é atitude sem fé. Nós temos que aprender a exercitar a nossa fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, né? É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, quem se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Nós temos que buscar sempre, incessantemente ao Senhor. Tem que buscar, tem que clamar, tem que declarar, tem que profetizar em nossas vidas. Amém? Isso é prática, nós temos que aprender a praticar isso diante de Deus, principalmente. Amém? Voltando agora a Apocalipse 2:19. 2:19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a obra serviço também. O serviço é o que nós prestamos ao Senhor também. E a sua perseverança. Amém? Os irmãos lembram a perseverança, né? Tem que ter paciência e perseverança. Qual era a diferença mesmo de paciência e perseverança? Paciência é você ser paciente, estar calmo, esperando. Tem que saber esperar, tem que saber ter paciência. Amém? Qual a diferença da perseverança? Perseverança não é só esperar com calma, é você insistir. Você continuar insistindo, 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 isso é perseverar. Você tem que insistir continuamente, não é só esperar. Tem hora que você precisa esperar. E tem hora, irmão, pastor, mas eu orei até agora, então continua. Não para não, tem que persistir. Esperei até agora, então esperar mais um pouco, né? Que Deus nunca falhou e jamais falhará. Ele nunca tardou. Você que estava com pressa, né? Eu sempre falei, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus nunca tardou, irmão. Você que estava com pressa, né?
Então, existe tempo de Deus. E outra, nós temos que fazer a vontade do jeito que Deus quer, não do jeito que você quer. Não é do jeito que eu quero. Às vezes você pode profetizar sim, é chegada a hora do avivamento, chegou a hora de fartura, chegou a hora de colher. Sim, nós podemos declarar sim, profetizar. Mas seja feita a vontade do Senhor, né? Então nós temos que ter paciência e continuar perseverando no Senhor. Porque é do jeito do Senhor, não é do seu jeito. Não é do meu jeito, né? Teve uma pessoa que falou assim, um tempo atrás: pastor, eu preciso de uma libertação, me ajuda? Sim, claro. Você ajuda o meu marido também? Sim. Só que olha, meu marido, você tem que fazer isso, tem que fazer assim, porque ele é assim, tem que fazer assim, porque ele é assim, tem que ser assim mesmo. Mandou uma mensagem comprida. Irmão, não é do seu jeito. Irmã, peraí, não é do seu jeito. Não, mas tem que ser assim, você não conhece meu marido. Ah, então você não conhece meu Deus. Meu Deus não é assim, né? Fala, não, pastor, você não está entendendo, tem que ser assim, desse jeito. Então faz você. Não é do meu jeito, não é do nosso jeito. Por isso que muitas vezes você ora, tem muita gente que se decepciona, vai até o profeta e pede oração, e às vezes ouve o que ele não quer, né? Lá na Coreia teve uma pessoa, eu estava pregando numa igreja, veio um jovem de longe, e queria receber oração de qualquer jeito. Falei, sim, espera um pouquinho, assim. Aí no final, orei com ele. Daí depois da oração ele falou, o que Deus falou? Olha, para mim não falou nada. Ah, como assim não falou nada? Tem que falar alguma coisa. Eu orei, Deus não falou nada. Você quer que eu invente? Não. Aí no dia seguinte ele veio de novo. Você pode orar por mim? Sim, eu oro por você. Aproveita que é de grátis hoje. Então eu orei por ele, sim. Orei. Aí esse dia Deus me mostrou uma coisa. Que ele precisa fazer muita libertação e tem que liberar perdão. Ele estava com muito rancor, ódio dentro dele. Eu falei, Deus está falando para você liberar perdão. Mas não era isso que eu estava querendo ouvir. Eu quero saber onde é que eu vou fazer missão. Eu falei, Deus não me falou nada sobre isso. Deus falou para você liberar perdão. Ele foi embora bravo. Foi embora, bravo. Porque ele queria ouvir, confirmar que ele quer fazer missão. Mas o que Deus quer dele é liberar perdão, não é do nosso jeito. E muita gente se frustra pedindo oração. Ah, esse não é de Deus não, porque não falou o que ele queria ouvir. Toma cuidado, irmão. Tem que prestar muita atenção. É do jeito que ele quer, não do jeito que a gente quer, né? Então, por isso que a gente tem que perseverar e fazer do jeito que Deus quer de nós. Amém? E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Amém. Será que você está fazendo mais do que antes? Como é que você está? A sua obediência é maior hoje do que antes? A sua obra é maior que antes? A sua perseverança tem sido maior que antes? A sua fé tem sido maior que antes ou menor que antes? Ou está a mesma coisa? O seu amor a Deus é mais agora do que antes? Aqui está dizendo, tem que ser mais agora do que antes no princípio. Nós temos que continuar crescendo sempre. Parar nunca, retroceder jamais, né? Parece até o nome de um filme, né? Não, tem que continuar avançando. Tem que continuar avançando. Mais do que no princípio. Mais obras ao Senhor. Mais amor ao Senhor. Mais prática da fé do que antes. Mais serviço e mais perseverança é o que Deus está falando para você agora, hoje, amém? Eu recebo em nome de Jesus, eu recebo, Senhor. Se eu tenho falhado, eu peço perdão, Senhor, mas a partir de hoje, eu quero recomeçar, ou eu quero continuar crescendo, cada vez mais ainda, Senhor, porque essa é a sua vontade. Eu, a minha família e a nossa igreja, o nosso ministério, tem que continuar crescendo. Amém? Eu sempre falei, olha, quando você para de crescer, você morreu. A igreja também que para de crescer está morta. Não, tem que continuar crescendo. Amém?
20. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Amém. Tem muitas coisas que a gente gosta muito e tem prazer. Tem coisas que a gente gosta menos, não é isso? Tem coisas que a gente até tolera, né? E tem coisas que nós não gostamos, e tem coisas que nós reprimimos, sim, odiamos. Amém? Uma coisa que a gente gosta ou não gosta, a gente sabe separar as coisas. Mas tome cuidado com o que nós toleramos, acabamos tolerando. Ah, isso aí pode deixar. É muito importante, porque pode trazer uma consequência muito grave quando você tolera. E eles estavam tolerando Jezabel. O que é Jezabel? Todos já sabem o que é, né? É o espírito de rebeldia. Era aquela Jezabel que era a esposa do rei Acabe, que era rebelde, estava subindo a cabeça do Acabe, e ela estava mandando e desmandando tudo de forma rebelde. Por que a Jezabel virou símbolo de rebeldia? O que ela fez? Os irmãos sabem da história de Jezabel? Quais são as principais estratégias dela? Qual foi o principal erro da Jezabel? Qual foi o principal erro da Jezabel? Qual foi? Um dos principais erros da Jezabel, que era a rainha do rei Acabe, ela tomou a dianteira do seu marido. Tomou a dianteira do seu marido. Existe ordem e decência. O nosso Deus trabalha em ordem e decência. Existem regras, leis, ordem e decência. Dentro de casa, nunca uma esposa pode atravessar o seu marido. Não, isso não pode. A palavra de Deus fala para se submeter. Aí começa o espírito de Jezabel dentro de casa. Nunca podemos inverter a ordem do Senhor. Ah, mas então eu tenho que ficar quieta. Não. Quem mandou ficar quieta? A Bíblia você pode ler de cabo a rabo. Não tem nenhum momento que fala para ficar quieta em casa. Sim, momentos que na 1 Coríntios 14 fala que quando a mulher quer levantar a voz, deve ficar em silêncio. Só isso que ele fala para não atravessar o seu marido. Mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia é aquela que conta ao seu marido o que está acontecendo. Não é ficar com raiva e não vou falar nada. Não, isso é Acabe. Existe a mulher que tem espírito de Acabe. Amém? Tem homens que têm espírito de Jezabel também. Não só espírito de Acabe. Acabe é omissão. Jezabel é rebeldia, é rebelião. Mulher tem que falar tudo ao seu marido. E o marido, uma expressão de amor, é ouvir o que a mulher tem a dizer. Os homens normalmente não têm muita paciência. Eu não tinha paciência nenhuma, antigamente. Agora eu mudei, tá? Agora eu ouço sim. Ela pode falar o que ela quiser, eu ouço tudo. Sabe por quê? Antigamente eu achava que ela só falava bobagem que não tem relevância. Porque a gente é mais objetivo, né? E a mulher começa a contar de tudo. Hoje, eu descobri o tesouro no que as mulheres falam. Tem muito detalhe. Hoje eu não consigo imaginar nada, nem na minha casa, na igreja, no ministério, sem minha esposa. Olha, eu sou um cego no tiroteio. Não. Mas a mulher tem que falar de forma sábia. Não é mandar no seu marido. Não, é assim, sai daí, é assim. Mesmo que seu marido não enxergue, não entenda, olha, não seria melhor assim? E se mesmo assim o marido disser não vai ser assim, sabendo que está errado, você tem que apoiar. Mulher sábia edifica a casa. Mulher sábia edifica a casa. Eu já dei o exemplo várias vezes aqui. Tem um pastor que foi um professor meu no seminário, o pastor Dave. Ele tinha casa, ele morava lá em Atibaia. Em casa, assim, é um bairro tranquilo. Já faz tempo já, isso mais de 20 anos, uns 30 anos atrás aconteceu. Naquele tempo que,
uns 30 anos atrás. O pastor Dave, ele chegou quase meia-noite em casa e encostou o carro na frente da casa, mas não quis colocar na garagem, porque tinha que abrir o portão, colocar o carro dentro de casa. E ele botou ali e queria dormir. E a pastora, a esposa, falou: David, você não vai deixar o carro dentro da garagem? Falei: não, eu vou sair cedo amanhã, deixa aí. Deixa aí. Quando ele falou deixa aí, o homem, que é autoridade, já tomou decisão. E ela faz o quê? Tá bom. Só que dia seguinte, levanta de manhã, ela vai lá fora e vê o quê? Não, o carro estava lá, era tempo de toca-fita, sabe? Eles roubavam muito toca-fita, quebrava o quebra-vento, quebrava a janela, que é o quebra-vento na frente. Hoje em dia não tem isso, né? E eles roubavam toca-fita. Quebraram a janelinha e roubaram toca-fita. Ela viu isso e voltou, fez o quê? Tá vendo? Ela fez isso? Não. Ela era uma mulher sábia, muito sábia. Sabe o que ela fez? Preparou um café maravilhoso para o marido. Tomaram café junto. Na hora que ele ia sair, olha, David, tem um detalhe. Eu vi o carro de manhã, roubaram o nosso toca. O quê? Roubaram? E ele saiu correndo e viu o carro, o vidro quebrado, e roubaram o toca-fita. Ele voltou com aquela cara de mamão, né? Mamão murcho, né? E ela falou o quê? Não se preocupe não, ainda bem que não levou nosso carro. A gente vai consertar, comprar outro. E ele ficou com mais cara de mamão murcho. Por quê? Ele estava esperando que ela falasse alguma coisa. Só que ela falou: não, eu te apoiei e vou continuar apoiando. Errou, tudo bem. Então, ele contou isso para a gente. Ele falou que doeu mais porque ela não gritou. Queria que gritasse, para também desestressar. Não. Aí sim ele viu a mulher sábia. Só que a partir daí, será que ele deixou o carro lá fora? Nunca mais, nunca mais. Através da sabedoria da esposa, o homem, ele muda seus comportamentos. Amém? Às vezes a minha esposa, eu tenho mais medo quando ela fica quieta. Principalmente quando eu fiz algo errado. Eu percebi que eu errei. E ela sabe que eu errei. Ela fica quieta. Isso nos dá mais medo. Mas a gente muda nosso comportamento a partir daí. Porque se ela fala, tá vendo? No dia seguinte, só de pirra, ele ia deixar o carro de novo lá. Porque o homem é assim, o homem parece um bicho burro. O homem é teimoso muitas vezes. Né? Então a mulher sábia edifica a casa. O homem muitas vezes parece um bobão, né? Só olha longe. Não enxerga os detalhes. Por isso que Deus falou que a mulher é para ajudar o homem, para direcionar o homem. Muitas vezes a mulher é sexo frágil, o pessoal fala, é como se fosse leme do barco. Sabe aquela pessoa que fica no barco atrás? Ele dá todo o direcionamento do barco. O barco pode ter um motor potente. Se chama leme, né, aquilo lá? Se estiver errado, vá para o lugar errado. O homem não quer errar, ouça a sua esposa. E ouça com atenção. Porque às vezes elas podem falar umas coisas que não tem nada a ver. Sai pela tangente, entra em órbita e se perde muitas vezes. Mas, muitas coisas Deus fala só com elas. E você tem que ouvir sua esposa. Mas mesmo assim a mulher tem que obedecer ao seu marido. Se o marido decidir... Tem um casal que está se divertindo, né? É a minha, assim mesmo. Porque a gente tem que edificar. A gente não é inimigo. Muita gente acha que quando vai conversar com a esposa, com o seu esposo, eles acham que está dentro de um ringue, um octágono, no MMA. Não, é sua esposa, é seu marido. Vocês não estão aí para brigar. Vocês estão aí para juntar e progredir, para crescer cada vez mais ainda, né? É isso que nós temos que fazer. O espírito de Jezabel já renega, cancela em nome de Jesus. Porque a rebeldia é igual feitiçaria. A rebeldia, vamos ver no livro de 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23, pode colocar?
Irmãos, tem coisas que nós podemos até tolerar, mas tem coisa, não, não. Tem que ser radical, tem que cortar, tem que cortar. Às vezes, nós precisamos ser rígidos. Lembra que a gente falou sobre tenacidade, é rigidez. Você tem que ter rigidez. Tem um momento que você tem que ser resiliente. Você tem que saber se adequar ao momento. Tem que ter o jogo de cintura, sim. Mas tem um momento que você tem que ser firme. Vamos ler juntos? 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Amém. O Saul era o rei. Ele era o rei, mas mesmo sendo rei, quando ele agiu em rebeldia, que é igual feitiçaria, em arrogância igual idolatria, o Senhor rejeitou. O Senhor pode rejeitar, pode acontecer de rejeitar você, filho de Deus? Sim, quando a gente age em rebeldia e na arrogância. Isso quer dizer que tem muitos cristãos arrogantes, rebeldes, pastores arrogantes, rebeldes, não importa quem é. Deus pode rejeitar você. Não rejeitar e jogar para o inferno, não. Rejeitar suas atitudes. Quando é assim, o inimigo abre a legalidade para tocar em nossas vidas. Por isso nós temos que ver direito. Olha, rebeldia, olha quão grave é a rebeldia. Desobediência, rebeldia é tão grave como se fosse uma feitiçaria. É isso que Deus está falando, né? E a arrogância, a petulância, sabe, o nariz empinado, é igual à idolatria. Deus está falando. Temos que renegar isso, temos que cancelar tudo isso, em nome de Jesus. Amém? E qual era, vamos voltar para Apocalipse 2, a igreja de Tiatira, o erro deles foi tolerar Jezabel. Irmãos, o que não é de Deus, tem que cortar, não pode tolerar, tem que ser radical, tem que rejeitar e cancelar e repreender em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Não pode tolerar essas coisas, tem que ser radical nessas horas, amém? Verso 20, né? No entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel. E o que Jezabel estava fazendo, influenciando naquela igreja? Aquela mulher que se diz profetiza. Irmãos, não tem que se dizer profetiza. Olha, eu sou profeta. Como eu viajei muito, fazendo missões em vários lugares, locais missionários nas igrejas, muita gente se apresentava, olha, eu sou profeta, eu sou profeta. Muita gente falava, antigamente tinha mais, falou, eu sou profeta fulano de tal. Sabe o que eu faço? De que ministério é você? Você está debaixo de que autoridade? Quem é sua autoridade? Quem é o pastor que te conduz? Olha, até hoje, de todos os profetas que eu encontrei, 99% não tinha autoridade que dava a cobertura. São franco-atiradores, são rebeldes, não tem nem igreja, fica perambulando de igreja em igreja, de casa em casa, dizendo, eu sou profeta, assim diz o Senhor, e manda dizer, ela está em rebeldia? Ele está em rebeldia? Não, não, não. Inclusive uma pessoa que lá no Ceará, tem uma, perto de Fortaleza, tinha uma cidade chamada Maracanaú. A gente estava fazendo um evento ao ar livre. Aí o pastor Osair, um amigo nosso lá, ele fez um evento em praça pública. Montou um palanque lá e a gente foi fazer trabalho. Tinha muita gente ali. Quando eu desci, ela já queria colocar a mão na minha cabeça. Aí eu segurei a mão dela. Peraí, quem é você? Eu sou profeta, não sei das quantas. Ah, é? Mas você é dessa igreja do pastor Osair que está organizando esse evento todo, e o pastor estava dando últimos avisos, porque terminei de pregar, desci, e o pastor subiu para dar últimos avisos para encerrar o culto. Então nós temos que saber a ordem e decência, irmãos. Quem está organizando aquele evento? É essa igreja do pastor Osair. Então quem é a autoridade naquele lugar? É o pastor, que nos deu autorização para ministrar, nós ministramos. Aí eu falei, você é do ministério dele? Ela falou, sim. Ah, é?
Então faz o seguinte, antes de você orar por mim, espera o pastor vir, e na presença dele você pode orar por mim. Ah, você não confia em mim, né? Ah, eu não te conheço. Aí ficamos esperando. Aí terminou, o pastor desceu, veio na minha direção. Falei, pastor, quem é ela? Não conheço. Aconteceu isso. Nem conhecia. Ela queria roubar a nossa unção. Não deixa ninguém colocar a mão na sua cabeça. Se não é seu pastor, não deixa não. Ela queria me bloquear. Existe isso, existe isso. É muita inveja. É muita rebeldia. A rebeldia cega os olhos. E as pessoas fazem isso. Tem que tomar muito cuidado, sim. Então, nós não podemos tolerar Jezabel e aquela mulher que se diz profetiza. Então, toda vez que fala que eu sou profeta fulano de tal, que ministério você é? Quem é seu pastor? Eu pergunto. Porque profeta não é autoridade. Profeta serve a alguma autoridade. Os profetas serviam aos reis também antigamente, né? Nunca é autoridade. Sim, pode existir pastor que é profeta também, sim, mas ele se identifica como pastor. A autoridade de uma igreja é diferente. Então aquela que se diz profeta, olha, tem vizinho do amigo, do primo, do irmão, sei lá, sabe? Ah, fala que é profeta, vem. Não deixa vir na sua casa não. Quando é assim, manda vir na igreja, fala com o nosso pastor, se ele autorizar, você ora. Porque está fazendo muito estrago por aí. Tem que tomar muito cuidado, irmãos. E essa que se diz profetiza, tinha espírito de Jezabel. E estava fazendo o quê? Com os seus ensinos, ela induz os meus servos ao quê? Isso é de Deus ou não? Imoralidade sexual. Inclusive, todo relacionamento sexual fora do casamento legal não é de Deus. Por isso que tem que casar, tem que registrar o casamento. A gente está juntado, não é de Deus, irmão. Isso é brecha muito grande. Muito grande. Ah, eu tenho casamento no religioso. Casamento religioso é festa, irmãos. Tem validade? Não. Não tem validade. Tem que ir no cartório e registrar o casamento, para fechar todas as brechas do inimigo. Amém? Então, sim, não está falando só isso, né? A imoralidade sexual e também comerem alimentos sacrificados aos ídolos. A gente falou isso na semana passada, né? Você já comeu comida sacrificado aos ídolos? Já? Não? Você já comeu quentão no festa de São João? Então já. Festa de Cosme e Damião, é tudo consagrado isso aí. Toda bebida alcoólica. Ah, pastor, mas é só uma cervejinha de vez em quando. Toda bebida é sacrificado aos ídolos, né? Também aqueles que não alimentam, né? Cigarro, vício, tudo isso aí, né? Então, quando começou a tolerar Jezabel, aquela que se diz profetiza, através daquela brecha começou a entrar tudo isso dentro dessa igreja. Então nós temos que ficar muito atentos, irmãos. Tem que fechar, não pode deixar entrar. Tem coisa que não pode tolerar. Sim, tem coisa que dá para tolerar, sim. Mas tem coisa que não pode tolerar de jeito nenhum. Não podemos tolerar de forma alguma. Amém? Voltando aqui. 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Não quer se arrepender. Olha, a gente pode até errar? Sim. Muitas vezes nós erramos também, sim. Mas quando erra, Deus faz o quê? Já apita igual o juiz de futebol? Apita aí, cartão vermelho, você está fora. É assim? Não. Deus dá tempo, sim. Deus fala com você. Filho, você está errado. Filha, você está errada. Deus usa pessoas para falar também. E dá um tempo para que se arrependa. Então, irmãos, se você errou, volte e se arrependa. Sim. Isso é virtude. Isso é virtude, isso é bom. Porque errar a gente erra sim. Mas tem que saber voltar. Tem que saber pedir perdão. Tem que saber voltar sim. Isso é uma virtude do Senhor. Amém? Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Aí não. Aí é complicado, né? Inclusive, o Tito... Deixa eu ver se... Desculpa, eu não lembro bem o versículo.
É que tem que saber usar bem a palavra de Deus, porque senão a gente pode causar um grande erro. O Tito falou isso na 1 Coríntios, fala sobre isso também. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Sim, 1 Coríntios 5, 9 em diante, eu vou ler rapidinho. 1 Coríntios 5, 9 em diante diz assim: já lhe disse por carta que vocês não devem associar com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, os ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês não precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer um que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você nem deve comer. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Amém. Inclusive a palavra de Deus fala para expulsar da igreja, sim. Claro. Vamos expulsar. Não, não é assim não. Mas aquele que se diz irmão, que é da igreja, não aquele que está fora, que quer continuar. A gente fala, irmão, tem que parar isso. Sim, pastor, me ajuda, vamos orar, vamos fazer libertação. Sim, a gente tem que ter paciência. Às vezes libertação pode durar anos, né? Sim, algum vício, alguma coisa pode acontecer. Mas quando a gente adverte e ela não quer se arrepender, quando é assim, você leva a testemunha e fala de novo, e a pessoa não quer de jeito nenhum, então expulsa da igreja, é isso que está falando. Porque tomate podre, irmão, na caixa, ela apodrece outros tomates também. Mas Deus faz isso, manda fazer sim. Amém? Claro que tem que ser bem organizado, tem que ser bem feito sim, com a liderança da igreja. Sim, tem que dar chance, tem que conversar sim. Mesmo que seja qualquer defeito, problema, sei lá, viciado em droga, mas mesmo assim, se está pedindo ajuda, sim, às vezes, vício em jogos, né? Teve casos que a gente demorou anos para a pessoa se libertar, sim. Então a gente tem que ter paciência e ir até o fim. Mas quando a pessoa fala, não, eu tenho isso, eu estou em adultério e vou continuar e não quero saber, aí não. É isso que eles estão falando, amém? Quando a pessoa não quer se arrepender, né? Aí é diferente. Nem coma com ele, está falando, nem senta com ele. Quando a pessoa não quer, não, aí não. Isso se dizendo irmão, né? Não a pessoa de fora. De pessoa de fora nós temos que ganhar. Mas aquela pessoa que conhece a palavra, está dentro da igreja, na comunidade de cristão, está fazendo tudo errado e não quer se arrepender, aí não, né? Os irmãos estão entendendo, né? O pastor está ficando mais radical agora. Não, irmão, é a palavra de Deus que está falando. Voltando agora a Apocalipse 2, que ela não quer se arrepender. 22, quando a pessoa não quer, por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. A não ser que se arrependa. Mas se a pessoa não quer se arrepender, Deus faz adoecer? Não. Não que Deus coloca a doença. Irmãos, o Senhor levou todas as doenças lá na cruz. Pelas suas feridas nós fomos curados. Só que quando a pessoa tem essa brecha muito grande, o inimigo vai atacar de todas as formas, principalmente pela doença. Isso quer dizer que Deus vai deixar rolar, então deixa aí. Não vai evitar isso. Porque Deus nos protege e guarda sempre, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Deus está falando, se você não quer se arrepender, eu vou deixar você adoecer, é isso. Porque muita gente só se arrepende no leito de morte, né? No leito de morte. É isso que ele está falando. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Matarei os filhos? Sim. Os filhos biológicos também. E essas pessoas estavam na igreja, são filhos espirituais também.
Discípulos, você não vai ter mais discípulo. Todos os seus discípulos vão te deixar. É isso que Deus está falando, né? Então matarei seus filhos espirituais também. Os filhos naturais também, se tiver também, né? É isso que ele está falando. Mas aqui, pelo contexto, está falando mais sobre filhos espirituais. Amém? E retribuirei a cada um de vocês de acordo com suas obras. Deus retribui, sim. Pode colocar Gálatas 6, verso 7 para a gente? Gálatas 6, verso 7. Vamos ler juntos? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia vento, colhe tempestade, né? Então, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. 24, voltando aqui. 2:24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Sim, mas tinha outras pessoas na igreja que não estavam participando disso, estavam firmes na fé. Então diz que não, a vocês não vai acontecer nada, porque a minha bênção vai continuar na vida de vocês. Inclusive, esse espírito de Jezabel entrou na igreja, estavam ensinando os profundos segredos de Satanás. O que é profundo segredo de Satanás? Olha, mais uma vez, eu vou pegar um dia só para fazer isso, palestra sobre maçonaria, tá? Isso é coisa do diabo, tá? É profundo segredo. Inclusive, eu tenho muitos amigos maçons e a maioria não sabe disso. Sim, porque nem todos participam disso. Mas a entidade toda em diante é uma entidade de sociedade secreta, sim. Isso tem entrado nas igrejas, muitas igrejas têm entrado, sim. Nós temos que tomar muito cuidado, sim. Amém? Tem que tomar muito cuidado para não ser influenciado por sociedades secretas, né? 25. Não somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Tão somente se apeguem. Olha, você está firme, então se apegue nos meus ensinamentos, na palavra de Deus, com firmeza. Nós temos que ter firmeza nas coisas. Você está entendendo o reino de Deus? Você entendeu a palavra de Deus, o ensino de Deus? Você tem firmeza no ensinamento que você teve? Você tem firmeza na palavra de Deus? Então continue firme. O que é firme? É firmeza, não se abale. Nunca se abale. Nada pode te abalar. Por isso nós temos que manter firmes no Senhor. 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, nós temos que ser vencedores e fazer a vontade do Senhor até o fim. A gente sempre vai até o último minuto de nossas vidas, temos que ficar firmes. Amém? Amém? Fala para o seu irmão do lado, irmão, seja vencedor. Vamos vencer, sim. E vamos fazer a vontade de Deus até o fim. Nós vamos vencer, sim, em nome de Jesus. Amém? E aquele que vencer e fizer a vontade do Senhor, no fim darei autoridade sobre as nações. Amém, glória a Deus. O que quer dizer isso? Lá no reino de Deus tem muitas nações. Você não vai lá para ser dominado. Você vai dominar sobre as nações. Você pode se tornar uma autoridade no reino de Deus. Esse reino é do nosso Senhor Jesus, amém? Ele reina sozinho ou não? Ele é o nosso rei. Só que Ele quer que nós também participemos para reinar como autoridades. Porque lá é uma sociedade organizada também, como aqui. Existem autoridades governamentais, existem vereadores, deputados, senadores, sabe? Governadores, presidente. Lá também existe uma organização social, lá no reino de Deus. E as pessoas que estiverem firmes até o fim, como vencedor, terá autoridade sobre as nações. E ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Está falando sobre autoridade, né? Isso fala no livro de Salmo, capítulo 2, fala sobre isso também. Você terá essa autoridade no reino de Deus. Você vai virar uma autoridade no reino de Deus também. É possível? Claro que sim, é por isso que está escrito, né? E 28, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Deus fala que vai dar a mesma autoridade para nós.
também lhe darei o quê? A estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É o nosso Senhor Jesus. Na realidade aqui está dizendo, não é que vai pegar uma estrela, não. A estrela da manhã significa o nosso Senhor, é a glória, é a doxa. Doxa, na realidade, de doxologia, né? A doxa é a glória, a honra e a glória. Ele está dizendo, a mesma honra e a glória do Senhor será dada a vocês. Em outras palavras, darei estrela da manhã, a mesma honra e a glória do Senhor será dada a você. Amém? Isso que a palavra de Deus está querendo dizer. Então, darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. 29. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito Santo está falando no mundo espiritual. E tome posse das coisas que o Senhor fala. Que Deus está falando com você agora. Amém? Que essa bênção do Senhor seja na vida dos irmãos de agora para sempre. Amém? Vamos tomar posse da palavra de Deus? Se puder, fica de pé no seu lugar.